Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Né? Então, de certa forma, esse poema, a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, funciona como uma espécie de hino brasileiro, informal. Ele é uma poesia que, digamos, foi muitas vezes recontextualizada, foi tematizada, se tornou fonte de muitos intertextos. Temos até um poema do Drummond chamado Uma Nova Canção do Exílio, por exemplo. Um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam outro canto. O céu cintila sob flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Onde tudo é belo e fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Estamos então lidando com o primeiro grande poeta nacional, que é o Gonçalves Dias, né? Que alguns vão dizer, então, portanto, que se torna porta-voz do nosso romantismo, é o favorito de diversos poetas que surgiram depois, como Machado de Assis e Manuel Bandeira, e é um poeta muito especial. Hoje nós vamos trocar um pouco as nossas referências, né? Nós esgotamos não, né? Mas nós já trabalhamos e tematizamos muito o livro do Isaiah Berlin sobre as raízes do romantismo, e ele atribui essas raízes muito ao Sturm und Drang e ao pietismo alemão, e aos filósofos, né? A base teórica do romantismo para ele, as raízes estão na Alemanha, e nós passamos a trabalhar com outro livro hoje, que é o Manual da Literatura, uma história da literatura, melhor dizendo, né? Uma história concisa da literatura brasileira, do Alfredo Bozzi, que é um professor da USP. Este livro é um livro muito bom, ele faz um bom recorte, uma boa narrativa do que seriam as expressões literárias da literatura produzida no Brasil desde a época colonial até mais ou menos os anos 50, 70, em que o livro se torna um pouquinho resumido, né? Ele acaba resumindo muitas coisas porque a gente não sabe o que virá a ser estudado mais à frente, o que não. Ainda sempre a contemporaneidade é um lugar de disputa entre poéticas para ver o que vai perdurar no sistema e o que vai sair. E muitas vezes a gente tem a entrada de uma vanguarda que vai reavaliar esse sistema e botar novos autores no cânone, né? E excluir outros. Mas isso não nos importa agora. Esse livro ele tem muitas qualidades. Acho que o Alfredo Bozzi ele faz uma boa análise histórica e estética das obras literárias. Ele tem um porém, além dessa brevidade, o resumo dos capítulos finais, ele põe, por exemplo, o Mário Quintana, toda a importância dele em apenas uma frase, elencando muitos outros nomes. Acho que o grande porém do livro aqui não tem um prefácio, ou uma introdução esmiuçando, justificando as escolhas teóricas que produziram a obra, né? O que norteou o olhar do Alfredo Bozzi. A gente vê que tem uma preocupação muito grande com a sociologia da literatura, com a questão social, como é que as condições sociais produziram aquela sociedade. A literatura se torna então um epifenômeno, né? Um fenômeno, digamos, não vou dizer gratuito, mas um fenômeno contingente à dinâmica social. A gente percebe isso lendo o livro, mas não tem um posicionamento teórico claro de quais são os seus recortes e as suas referências. Isso para mim é um porém que deve ser também dito sobre a obra. Bom, mas dito isso, o Alfredo Bozzi ele vai valorizar muito mais a Revolução Francesa do que o pietismo alemão como elemento estruturante do romantismo, né? Ele vai dizer que o romantismo é também um lugar dos descontentes, né? Os descontentes com essa nova ordem, seja os nobres, né? Sejam os nobres da aristocracia que saiu do antigo regime que caiu e está descontente por isso, seja ainda uma classe revista de pequenos burgueses que não chegaram ao topo da pirâmide social ainda. Isso cria um sentimento de desgosto do artista romântico frente às estruturas do mundo, né? Essas estruturas que estão, por um lado, ruindo, rui-se a ideia de religião, rui-se a ideia de deveres, leis, etc. e tal, as grandes instituições,
Ruim durante a Revolução Francesa, temos um novo tempo, o tempo burguês sendo inaugurado, falamos disso em outras aulas, né? O calendário burguês, o calendário revolucionário, que depois se torna calendário burguês e conservador e volta atrás, se inaugura com a Revolução Francesa. E isso faz também gerar um grande número de descontentes. Esses descontentes vão tematizar muito o romantismo, né? Então, no Brasil, que é a nossa preocupação a partir de agora, nós vemos o quê? Um romantismo que busca suas inspirações, de certa forma, em novas metrópoles europeias, novas metrópoles no quesito, assim, novas mães intelectuais ou pais intelectuais para os artistas brasileiros. Renega-se Portugal, nós temos um profundo sentimento de anti-lusitanismo, né? Uma espécie de ódio às nossas raízes portuguesas, pois queremos nos separar daquele pai, daquela metrópole e inaugurar uma nova cultura. E é nesse espaço de descontentamento e de independência que surge o romantismo como uma espécie de ideologia estética do segundo reinado, né? Do Império Brasileiro. O Império Brasileiro, de certa maneira, inventa o Brasil e culturalmente quem o inventa é o romântico, né? É o romantismo, e por isso a gente tem esses símbolos nacionais do indianismo, da natureza, que percorrem boa parte do nosso imaginário, criados por artistas neste período. Bom, dito isso, o que nós temos? Estamos nos divorciando daquele pai ou daquela mãe histórica, né, da nossa pátria-mãe, que seria Portugal. Adotamos ainda, o nosso imperador primeiro é português, Dom Pedro I. Nós temos leis e instituições que vieram de Portugal. Como fundar nossa independência? Precisamos buscar uma maneira brasileira de escrever a língua portuguesa e precisamos pensar em temas, né, que gerem e que sejam conteúdos fortes para dizer que este povo aqui é diferente do povo de lá, como a gente vê muito bem também nesse pequeno poema do Gonçalves Dias, né, Canção do Exílio, essa tensão entre o cá e o lá. Ele estava estudando em Coimbra, então ele fez esse poema em Portugal, e ele ainda é muito marcado pela lira e pelas tradições retóricas e composicionais portuguesas, e ele sonha, né, com aquilo que está lá no Brasil, longe, na Palmeira, né? Na nossa, digamos, aqui é muito mais rico do que Portugal na natureza do poeta, que se identifica como filho da nossa terra. O que é interessante a gente dizer? Essa recusa a Portugal nos leva a buscar novos lugares, né? Novas metrópoles, para a gente poder se nutrir dos seus ideais, para a gente poder, digamos, dialogar artisticamente, filosoficamente, intelectualmente. E essas metrópoles são Londres por um lado e Paris por outro, né? Então os nossos intelectuais se vinculam muito, nossos intelectuais estão profundamente vinculados com os intelectuais de lá. Tanto é que a primeira revista digamos, que tematiza a literatura brasileira, a revista Niterói, foi publicada pelo Gonçalves de Magalhães em Paris, né? Ele estava lá estudando e mostrou essas ideias que estavam sendo discutidas de como fundar a nossa literatura. Não podemos esquecer também da presença do Ferdinand Diniz, que diz, né, que a literatura brasileira ela vai conseguir, ou o Brasil vai conseguir criar a sua literatura a partir do elemento indígena e do elemento da natureza, né? Ou seja, a natureza e o indígena como símbolos, né, mitos para essa nação. Muitos românticos na Europa vão se voltar para formas compositivas da Idade Média, né? A canção, a redondilha, no caso português, modos também de sensações, experienciar a história, né? O passado da Idade Média. Nós não tivemos a Idade Média, nós vamos explorar e idealizar o indígena, né? Que estava aqui antes do português, do homem branco. E o Gonçalves Dias já vai tematizar que temos que trabalhar o indígena, a natureza e o cristianismo, né? Então a gente vai fincar a pé nessa primeira geração nesses três pontos. O indígena como símbolo, né? O indígena aculturado, submisso, que quer ser colonizado, né? Não é um indígena guerreiro, resistente, é um outro tipo de indígena que perdura nesse imaginário. A natureza como fonte inesgotável de riquezas, potências, e a gente vai ler um poema do Gonçalves Dias chamado A Tempestade, que trabalha com essa natureza, que não é uma natureza artificial como no arcadismo, uma natureza que a gente sente viva e que traduz os sentimentos do poeta, seu estado anímico. E a cristandade, né? Ou seja, o Deus cristão seria o grande tripé sobre o qual fincamos a primeira geração do romantismo. Quando falamos de poesia, a gente está falando também de gerações, né? Elas vão se realocar conforme o tempo.
15, 20 anos cada uma, e elas vão acompanhar então o surgimento, o ápice e a derrocada do Segundo Império. Primeira geração se chama também de nacionalista, sua grande problematização é a identidade nacional, quais são os símbolos nacionais e qual é a cultura que queremos gerar para o Brasil. A segunda geração ela é mais alheia, uma geração mais globalizada, mais atenta às formas de expressão europeias, né? Ela é feita por jovens universitários que estão muito mais preocupados com a riqueza intertextual, com seus pares ou com suas fontes lá na Europa, principalmente o Spleen do Byron, do Lord Byron, e o Mal do Século do Musset. Eles estão tentando tematizar isso dentro das nossas cidades provincianas, né? Alguns até vão dizer que é uma poesia de doentia de hospital, uma poesia subjetiva, mergulhada no eu ultra romântica. E por fim a gente vai ter também a ascensão de uma geração hugoana, né? Inspirada nos ideais do Victor Hugo, que vai querer botar abaixo as injustiças. Então uma geração mais social, republicana, abolicionista, e por isso o nome de geração condoreira, né? Como se fosse o condor uma águia, símbolo da liberdade aqui na América. Para a gente começar, vamos então trabalhar com Gonçalves Dias. Gonçalves Dias foi, portanto, o primeiro grande poeta nacional. Ele fez a sua formação em Coimbra, em Portugal, e ele é filho de um comerciante português, ele é maranhense, com uma mulher que a gente não tem muita certeza, ela era provavelmente mestiça, cafusa. A gente não tem, porque o Gonçalves Dias se dizia filho das 3 raças brasileiras, né? Das 3 raças, o europeu, o homem branco, o indígena e o africano. E isso marca muito a vida do Gonçalves Dias, porque embora ele tenha estudado em Coimbra e tenha toda uma formação universitária, isso é muito presente, as métricas portuguesas, ele trabalha temas brasileiros, mas a linguagem dele é profundamente arraigada na herança portuguesa. A gente também tem a questão de que ele... Uma pequena fofoca literária que se torna famosa, que ele pediu em casamento uma mulher que ele amava e a família negou justamente devido à origem do poeta, a origem racial do poeta, né? O poeta ele participou do Instituto Geográfico Brasileiro, que foi inventado pelo Dom Pedro. Ele escreveu um dicionário de tupi, foi um profundo pesquisador, etnógrafo, e ele morre depois da sua última viagem à Europa, retornando ao Brasil no navio, ao naufrágio, né? E ele aparentemente é o único que morreu nesse naufrágio aos 41, 42 anos, né? Morreu muito cedo. Seus livros são, em geral, poesias, ele tem teatro, mas o teatro é muito mais... considerado muito mais português do que brasileiro, e é nas poesias que ele revela esse tripé, o ideário da primeira geração, Deus, natureza e indígena. Principalmente a questão do indígena vai encontrar uma naturalidade, uma força muito robusta, né? Muito grande, impactante na lira do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, portanto, vai ter 3 livros de poemas muito importantes: Primeiros Cantos, Segundos Cantos e Últimos Cantos. Algumas sessões como poesias americanas em que ele tematiza a terra, né, o Brasil, e também ele vai ser muito famoso pelo amor idealizado, o amor frustrado, o sentimento amoroso, principalmente a partir dessa renúncia. A gente tende a ler autobiograficamente, embora a gente tenha que pensar que a poesia é muito mais feita por conteúdos do que por biografia e gera muito mais efeitos, né? A própria sinceridade no poema é um efeito poético e não se traduz necessariamente numa sinceridade, um vínculo com a realidade, né, com a biografia do poeta, mas também a gente tem muito esse amor desiludido, essa tristeza e pessimismo amoroso. Nós vamos ler hoje parte do Jucapirama, que é um dos grandes poemas do Gonçalves Dias, e vamos ler também A Tempestade, da Iessa Inteira, que é um poema que também tematiza a natureza. O Jucapirama seria aquele que deve morrer, ou aquele que é digno de morte na língua tupi, né? Nós temos então uma espécie de poema narrativo em que o Gonçalves Dias vai mostrar muito da sua perícia técnica como um grande versificador, né? Ele tinha assim uma pugência técnica muito grande na sua lira, né? Nós vamos ter muitos ritmos e muitos metros aqui que vão sempre estar a serviço da imagem. Começa o Jucapirama. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertas de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glórias, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dão de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas sem força, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiram dos seus maracás.
medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos ignavos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. Começa assim o poema. Nós temos a descrição de um sacrifício antropofágico, né, do ritual antropofágico, em que os indígenas matariam o guerreiro da tribo inimiga e se alimentariam da sua carne para se alimentarem da sua força, né? Se a gente pensar, e o Montaigne vai fazer essa relativização, não é muito diferente da comunhão da hóstia, né? No cristianismo a gente comunga, come a carne de Cristo, para a gente poder ter, digamos, ser um com Cristo, né? Ter Deus dentro de nós. Os indígenas não fazem nada diferente, né? Só que eles comem a carne do inimigo preso, né? Isso é uma grande honra para o próprio inimigo, que vai mostrar o seu valor, que ele é tão valente que ele merece a morte, né? Ele é digno de morte. Esse é o caso desse índio tupi, que a gente já atribui o nome de Jucapirama, né? Depois do livro, que ele foi preso. Ele está participando do ritual antropofágico, ele já teve o cabelo rapado, ele já está pintado com as tintas do ritual, porém, na hora da morte, ele pede para ser libertado, né? Ele pede para ser libertado porque ele tem um pai doente, um pai velho, um pai cego, em que ele é o único, ele é os olhos e as pernas desse pai cego. Então ele diz: eu vou voltar para o meu pai e depois, quando ele morrer, eu volto para aqui, eu vou ser sacrificado com todo o prazer e toda a honra, né? Porque é isso que é o dever de um guerreiro. Porém, a tribo ela pede para suspender o ataque porque acha que essas lágrimas na hora da morte são lágrimas de vergonha, são lágrimas de derrota, de fraqueza. Então eles não querem então contaminar sua carne com a carne fraca desse indígena que fraquejou na hora da morte, né? O canto de perdão, ou o canto, digamos, que o Jucapirama, esse indígena, que a gente diz esse nome, né? Mas em Jucapirama é o título da obra. Ele pede para ser solto, é muito famoso, né? Um canto também forte de ritmo. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu grito de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas das tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longas terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis amoreis. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e gnavos calcados aos pés. Então percebam, olha a sonoridade, olha a força, né, musical dos versos do Jucapirama. Ele pede, portanto, clemência, perdão. O pajé da tribo, né, os líderes da tribo mandam soltá-lo e dizem para ele nunca mais voltar. Ele procura o pai. E o pai, muito perdido, muito triste, né, lamentando que o filho está longe, ele descobre ao tocar esse filho que o filho está com o cabelo rapado e que o filho está com as tintas, né, está cheirando as tintas do ritual antropofágico. Ele pergunta para o filho o que acontece, o que aconteceu, e o filho ele disse... Contou a história: eu fui capturado por uma tribo inimiga, mas eles, vendo que eu tinha esse pai doente que precisava de mim, me libertaram para cuidar de ti. Quando tu morreres, né, quando passar a tua hora, eu vou voltar para lá e eu vou ser devorado. Só que na cultura indígena, isso pelo menos a cultura retratada pelo Gonçalves Dias, que ele traz à tona nessa obra, o ritual antropofágico é uma questão de honra. Então, digamos, para o pai, o maior orgulho para o pai é ver esse filho devorado e mostrar a glória desse filho, né, ver como esse filho vai alimentar toda essa tribo. Então o pai leva o filho de novo, diz: olha, eu agradeço o favor que vocês estão me fazendo, porém, eu quero que vocês devorem meu filho, porque esse é o dever do guerreiro, né? Mais ou menos isso que a narrativa nos conta, essa narrativa poética. E daí eles revelam a história de que eles não querem devorar o rapaz, esse índio tupi, esse indígena, desculpa, porque ele chorou na presença da morte. Então ele não é digno de morte, não é o Jucapirama, né? Não é aquele que deve morrer que é digno de morte. E o pai desonra o filho, amaldiçoa o filho. É uma coisa muito triste, muito dramática, porque esse pai fala: tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, ser presa de vis amorés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz,
ser das gentes o espectro execrado, não encontres o amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenho a alma inconstante e falaz. Então ele deseja para o Ijucapirama uma vida sem amor, cheia de dores, né, sem glória. E enquanto ele fala isso e diz, meu filho não és, morras, portanto, miserável, faminto, sedento, manitoso, lhe não falem nos sonhos, e do horror os espectros medonhos traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, posto em vaso de argilo cuidadoso, arco e flecha e tacape a teus pés. Ser maldito e sozinho na terra. Ele fala tudo isso. Enquanto isso, o Ijucapirama, ele, digamos, inspirado pelas palavras do pai, por essa maldição do pai, né, que o pai amaldiçoou o filho, desterra o filho, ele se revolta e começa a guerrear com a tribo, né, e a partir disso a gente só ouve soar os gritos de guerra, e ele redescobre esse filho tão querido, esse filho amado, essa identidade guerreira, e ele prova, portanto, que ele é o Ijucapirama, digno de morte. Ele vai ser capturado e o próprio pajé da tribo, líder da tribo, diz, podem parar, pois para o sacrifício é necessário mister forças, E daí a gente vai ter o final, né, que é muito bonito o final, que a gente tem como isso perdura na memória coletiva, na oralidade, é transmitido de geração para geração esse caos, essa lenda, por meio da poesia. O que a gente vê aqui, né? Era ele o Tupi. Nem fora justo que a fama dos tupis, um nome, a glória, aturado o labor de tantos anos, derradeiro brasão da raça extinta, de um jacto e por um só instante se aniquilasse. Basta! Clama o chefe dos timbiras, basta, guerreiro ilustre, assaz lutaste, e para o sacrifício é mister forças. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que o cinge contra o peito, com lágrimas de júbilo brandando. Este sim que é meu filho muito amado, e pois que o acho enfim, qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choram, essas lágrimas sim que não desonram. Um velho timbira coberto de glória guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos, eu vi. Eu vi o brioso um largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo. Parece que o vejo que o tenho nesta hora diante de mim. Eu disse comigo que infâmia de escravo, pois não, era um bravo, valente e brioso como ele não vi. E a fé que vos digo, parece que encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o Tupi. Assim o timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi, né? Esse é o final de Ijucapirama, que é um dos grandes poemas indianistas da primeira geração de Gonçalves Dias, tá? Muito obrigado pela atenção de hoje. A minha bateria tá acabando, eu vou fazer daí um novo vídeo gravando para vocês explicando um pouquinho o poema A Tempestade. Então tá? Ficamos ligados. Um beijo no coração, fiquem em casa e até daqui a pouco.